Hola, buenos días, ¿todo bien? ¿Todos estão bem? Que bueno. Gente, vou começar explicando o trabalho de vocês, que vocês têm para entregar. Tem bastante gente me perguntando sobre o que é, me dizendo que não entendeu. Primeiro, assim, vocês precisam acessar o Class, gente. Vocês precisam ler as instruções que estão no Class, tá? A prof não vai jamais mandar uma atividade para vocês sem uma explicação prévia. Então, vocês precisam acessar o Class está lá para ser usado, tá? Mas eu vou explicar aqui também, tá bom? Assim como eu respondi aos que me mandaram mensagem, a prof vai explicar aqui também. Confeccionar o meio de transporte. Confeccionar é fazer esse meio de transporte com um material. Não coloquei lá material reciclável, porque tem gente que falou, prof, talvez material reciclável, não sei o que e tal. Tá, não precisa ser exatamente com material reciclável, mas dê preferência com o material reciclável, tá? Porque a gente já trabalha duas coisas ao mesmo tempo. Não comprem material, não gastem com isso, tá? Procurem o que vocês têm em casa, o que a mãe tem ali, embalagem vazia de amaciante, né? Enfim, usem a criatividade de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar os meios de transporte, vocês têm no livro já esse conteúdo, tem alguns ali no livro com imagens e tudo. Vocês vão confeccionar, vocês vão fazer esse meio de transporte, tá? E vocês vão identificar, por exemplo, fiz um avião, aí eu vou escrever lá no avião assim, avião, tá? Identificou qual é o meio de transporte, avião. Também preciso que vocês coloquem o nomezinho de vocês e a turma, porque eu preciso avaliar, então eu tenho que saber de quem que é, tá? Esse material vai ser exposto. O que tá acontecendo, gente, é que tem uma galera que não tá entregando trabalho. E agora, no final do mês, a prof já tem que fechar as avaliações de vocês do primeiro semestre. E aí nós vamos ter, né, um problema, porque além de não ter a nota, ou ficar com nota baixa, que a nota... A prof não gosta muito de falar em nota, né? Porque o que importa mais é o aprendizado, o que vocês conseguiram absorver. Mas, gente, infelizmente, a gente vive num sistema que precisa de notas, tá? Então, eu preciso avaliar vocês. É uma avaliação quantitativa também, então eu preciso disso. Vocês recebem uma nota, né? Quando a prof corrige, manda para vocês. E depois a prof transforma nisso numa avaliação descritiva para ir no boletim, tá? Então, façam o trabalho e entreguem as atividades. Bom, se ficou alguma dúvida sobre o trabalho, manda mensagem para mim. Outro conteúdo que vocês vão ter também no livro, que daí agora vocês têm atividades para fazer em casa, no livro ou no caderno, porque vou repetir. A atividade para ser entregue é a confecção dos meios de transporte. Quando a prof não coloca que é para ser entregue, é porque vocês vão fazer no caderno ou no livro. E eu vou marcar uma data para recolher o caderno e o livro. Então, também é avaliativo, tá? Então, façam. No livro de vocês, na página 35, nós temos os pronomes interrogativos. Pronombres interrogativos. O que são esses pronomes? São as palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas ou exclamações, tá? Então, vocês têm lá na página 35 um exercício sobre isso, tá? Vocês vão ler e resolver as atividades das páginas 31, 32, 35 e 37. Isso é uma outra coisa que a prof faz também, que a prof especifica ali. Vocês vão ler as atividades da página tal, ler e responder. Então, você tem que prestar muita atenção, gente, quando lê uma ordem de exercício, tá? Porque eu vi que tem bastante confusão assim, ó. Por exemplo, a prof botou assim, leitura e atividades das páginas 31, 32, 35 e 37. Isso significa que vocês vão ler e fazer as atividades da 31, da 32, da 35. Não é da 32 até a 35, senão a prof diria da 32 até a 35, tá? Mas não é, tem uma vírgula. Então, vocês vão fazer da 35 e da 37.
isso significa que a 36 não vai fazer, tá? Interpretação, quando a prof diz interpretação é muito importante, gente. Interpretação é muito importante. O que significa aquele E, o que significa aquela vírgula ali, tá bom? Preste atenção nisso. Então, nós temos lá pronomes interrogativos. Palavras como que com acento agudo, né? Que em espanhol se chama tilde. Que vas a hacer esta noche? Ó, é uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, esse que vai com acento, beleza? Como estás? Olá! Como estás? Esse como é acentuado, porque ele é uma pergunta. Olá, que tal? Uma pergunta também, então esse que vai acentuado. Quem eres? Quem é você? Quem eres? Ah, é uma pergunta, acentua, tá? Então, nós temos lá várias palavras que quando a gente usa em pergunta ou em exclamação, só que ali no caso é especificamente para pergunta, né? Porque são interrogativos, tá? Vocês vão acentuar. Então, tem palavras lá como, quem, que, tá bom? Olhem lá na página 35. Pronomes interrogativos são facílimos de trabalhar. Show de bola. É pergunta? Acentua a palavra. Só não vai acentuar todas, né? Que são só algumas específicas. Outro conteúdo que vocês vão ter também são os números. Os números têm algumas particularidades. Por exemplo, 0 não é com Z, é com C. 0, 1, 2, 3, 4 com C, 5, 6, 7, 8 com CH, com o che, com o dígrafo che, 8, 9, 10, até o 10, tranquilo, 11 com C, 12 com C, 12, gente, não confundam doce, que é o número 12, com doce de comer, que em espanhol se diz dulce, tá? 13, 14, 15. A partir do 15, nós temos também uma palavra só, mas é como se fosse uma soma. Por exemplo, 16. Como se fosse a soma do 10 e do 6. Dá pra gente ver na própria palavra que é a soma do 10 e do 6. Então, de 10, 10, 16, 10 e 6, tá? A prof não vai escrever aqui nada porque vocês têm tudo ali no livro bem explicadinho, tá? Só porque é para não fazer aquela falta de dentro da sala de aula, né? Que a gente teria a explicação. Então, vai lá. 16, 17, 18, 19, tá? 10 e o número. 10 e o número. Depois do 19, nós temos o 20. V se escreve com V. 20 e acaba com E. 20. Só que na fala a gente fala com som de B, né? 20. Aí, quando nós passamos para o 21, nós temos 21, 22, 23, 24. Tudo uma palavra só. Beleza? Quando é que a gente começa a separar a palavra do nome do número, prof? A partir do 30. Então, até o 29 é tudo junto. 29, 28, 20, ó, ti. O 20 acaba com E. Mas quando a gente passa pro 21, aí já vai ter o I. 21, 21, 21. Quando a gente passa do 30, aí nós temos o Y no meio. Nós temos 30 e com Y, 1. 32, 33, 34, tá? Essas são algumas especificações dos números, tá bom?
Aí vocês têm lá as atividades bonitinhas. Os números no livro de vocês estão na página 31. Bom, a prof não quer que vocês listem os números de 0 a 100. Não, gente, por favor, tá? O que importa é que vocês entendam e não que vocês decorem, tá? Mas também não pode deixar de lado, tá bom? Então, nós temos aí 3 conteúdos. Meio de transporte, que é a atividade que vocês vão entregar na escola. Os pronomes interrogativos e os números, que são as 2 atividades do livro. Então, lembrando, as páginas que vocês vão ler e responder são 31, 32, 35 e 37 ou 37, tá? Beleza? Então, eu espero aí vocês com os meios de transporte de vocês, né? Bem bonitinhos, bem lindos. Nos vemos pronto ou nos vemos luego. Hasta la próxima clase. Que se vayan todo bien. Besitos a todos.